O telefone tocou numa terça-feira de sol preguiçoso, daqueles em que até o vento parece ter tirado folga. Eu estava no sofá, com a perna esticada e um copo de suco na mão, revisando mentalmente a lista das minhas pequenas vitórias da semana, quando vi o nome da cerimonialista da minha irmã na tela. Atendi com aquela voz levemente doce que eu reservo para momentos estratégicos. Olá? Disse eu, como quem não tem pressa nenhuma. Do outro lado, a voz dela saiu afobada, quase com um pedido de desculpas embutido. Então, preciso informar que sua família removeu seu nome de tudo, flores, lugares, fotos, absolutamente tudo. Juro que senti até o silêncio dela esperando o meu chilique. Talvez ela esperasse ouvir aquele clássico Como Assim, cheio de drama e lágrimas. Mas não. Eu apenas respirei fundo e soltei. Perfeito, obrigada. Ela ficou muda por 2 segundos. Então a voz dela voltou, hesitante. Você parece muito calma. Foi aí que eu sorri. E não foi aquele sorriso simpático de tudo bem. Foi o sorriso de quem sabe exatamente onde está pisando e já posicionou todas as armadilhas no campo. É que o local que eles reservaram, falei, saboreando cada palavra, na verdade, é do meu marido. Silêncio. Eu quase podia ouvir o cérebro dela processando a informação, juntando as peças, imaginando o tamanho da confusão que aquilo poderia causar. Entendi, disse ela, ainda meio perdida. Então, você quer que eu... Não quero que você faça nada, interrompi. Apenas continue o trabalho como se nada tivesse acontecido. Meu presente será anunciado apenas no dia da cerimônia. Desliguei antes que ela fizesse mais perguntas. E fiquei ali, no sofá, sentindo aquela pontada deliciosa de antecipação. O tipo de emoção que só vem quando a gente sabe que está preparando algo que vai virar história na família. Para entender por que eu não estava arrancando os cabelos de raiva, você precisa conhecer minha família. E quando digo a minha família, estou falando de um grupo de pessoas que, se fosse série, estaria na categoria drama tóxico com pitadas de comédia involuntária. Eu e minha irmã, a estrela do momento, nunca fomos próximas. Desde criança, ela tinha o talento de se colocar como protagonista de absolutamente tudo, aniversários, viagens, até funerais. Se havia uma câmera, ela se posicionava bem no centro. Se havia um presente, ela calculava como transformar em algo ainda maior para ela. E meus pais, meus pais sempre aplaudiram. Eu? Fiquei com o papel de figurante de luxo. A que aparece no canto da foto, segurando o prato e tentando não pisar na barra do vestido da rainha da vez. Mas até figurantes aprendem a decorar o texto e, quando chega a hora, improvisam. A primeira faísca dessa guerra veio meses antes, durante um almoço em família. Eu estava cortando meu pedaço de lasanha quando minha mãe largou, como quem comenta o tempo. Estamos tão animados com o casamento. Vai ser perfeito. Ah, e a gente decidiu que seu nome não vai aparecer no convite como madrinha. Quase engasguei. Desculpa, como é que é? Perguntei, olhando para ela. É que, sabe como é, né? A lista está muito cheia. E, a noiva quer algo mais, clean. Tradução: clean significava sem eu. Meu pai apenas fingia ler o cardápio, como se não tivesse nada a ver com a conversa. Minha irmã sorriu com aquela cara de eu estou fazendo um favor tirando você de cena. E a parte que eu ia ajudar com as flores, o coral e a decoração? Perguntei. Ah, isso a gente já resolveu de outra forma. Ela deu de ombros, como se fosse detalhe. Foi nesse momento que percebi que eles estavam achando que me estavam empurrando para fora do quadro. E, veja bem, eu até teria deixado, se eles não tivessem cometido um erro colossal, subestimar meu acesso. Meu marido, Marcos, é dono de um espaço de eventos famoso na cidade. Um lugar disputado, com lista de espera de mais de um ano, e que, para a sorte ou azar da minha irmã, já estava reservado para uma cliente especial que, adivinha, era ela mesma. Eles reservaram sem fazer ideia de que o contrato estava no meu colo. No documento, quem tinha a palavra final sobre qualquer detalhe era eu. Desde a cor da iluminação até o uso do local. Foi por isso que, quando a cerimonialista me ligou com aquele tiraram seu nome de tudo, eu não surtei. Eu já sabia que estava com o tabuleiro todo pronto.
Só faltava empurrar as peças certas. Nos dias seguintes, eu me dediquei a manter a pose de excluída resignada. Meus pais e minha irmã provavelmente esperavam que eu chorasse pelos cantos, fizesse textão nas redes sociais ou ligasse exigindo explicações. Mas eu fazia o oposto. Mandava mensagens curtas e simpáticas, como boa sorte com os preparativos ou espero que esteja tudo correndo bem. Enquanto isso, por baixo dos panos, eu ajustava os detalhes do meu presente. E esse presente não vinha com laço, vinha com um impacto digno de final de novela. A cada ligação da cerimonialista, a cada e-mail sobre ajustes, eu respondia com calma, quase monótona. E isso só deixava as pessoas mais desconfortáveis. Elas não sabiam se eu tinha desistido de brigar ou se estava tramando alguma coisa. O que, claro, era exatamente a impressão que eu queria causar. Na véspera de um dos encontros da equipe do casamento, minha irmã me ligou. O número dela piscou na tela e, por um instante, considerei deixar tocar até cair na caixa postal. Mas atendi. Oi, disse ela, com uma voz carregada de falsa simpatia. Então, ouvi dizer que você está meio chateada com as mudanças. Eu? Perguntei, como quem ouve uma teoria absurda. Imagina. Ah, que bom. É que, sabe, a gente quer evitar qualquer clima ruim no dia. Claro, claro, sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Vai ser um dia inesquecível. E desliguei antes que ela pudesse interpretar melhor minhas palavras. Se tem uma coisa que aprendi é que, às vezes, a melhor arma é a calma. Uma calma tão desconcertante que o inimigo começa a se perguntar qual é o verdadeiro tamanho da ameaça. O dia da primeira reunião geral do casamento chegou, e eu fui. Sentei numa cadeira no canto, observando todos discutirem cores, arranjos e cronogramas. A cada sugestão minha irmã revirava os olhos e minha mãe cortava com um isso já foi decidido. Ah, como eu queria rir. Porque, mal sabiam eles, cada isso já foi decidido passava pela minha aprovação final, e eu estava só anotando para, no momento certo, virar tudo de cabeça para baixo. Foi nessa reunião que notei o noivo. Ele parecia desconfortável, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Não que eu o culpasse. Minha irmã tinha esse talento especial de transformar qualquer pessoa em figurante no próprio evento. E, se eu conheço bem o tipo de pessoa que ele provavelmente ainda nem sabe que o local onde ele vai dizer assim na verdade, parte do meu presente de aniversário atrasado para mim mesma. No fim do encontro, enquanto todos se despediam, a cerimonialista se aproximou de mim, baixando a voz. Você tem certeza que não quer que eu diga nada? Absoluta. Respondi. Quanto menos eles souberem agora, melhor. Ela mordeu o lábio, provavelmente pensando que estava participando de algum tipo de trama secreta. E, bem, ela não estava errada. Quando voltei para casa naquela noite, sentei na minha escrivaninha, liguei o computador e abri o contrato do espaço de eventos. Passei os olhos pelas cláusulas e, de repente, me senti como se estivesse segurando um roteiro pronto para a melhor cena do terceiro ato de uma peça. Eu sabia que, no grande dia, tudo mudaria. E não seria só uma questão de andar o troco. Era sobre deixar claro que eu não era figurante de ninguém. Enquanto revisava os detalhes, ouvi Marcos na cozinha preparando café. Ele apareceu na porta com uma xícara na mão. Você está se divertindo, não é? Disse ele, com aquele meio sorriso cúmplice. Muito. Respondi. E o melhor é que eles não têm ideia. Ele deixou a xícara na minha mesa e beijou minha testa. Só me avisa a hora de entrar em cena. Olhei para ele e pensei que, sim, essa história ia ganhar um público muito maior do que a minha família esperava. Porque no dia da cerimônia, a verdadeira protagonista não estaria no altar. Nos dias seguintes à reunião, a sensação no ar era de que todo mundo esperava que eu explodisse. Era como se minha família tivesse montado uma arquibancada invisível, todos sentados, olhando para mim, esperando o show de fúria. O problema, para eles, é que eu não estava oferecendo espetáculo algum. Minha irmã me mandava mensagens esporádicas, sempre com aquele tom paternalista disfarçado de gentileza. Só para confirmar, você não está magoada, né? Dizia ela, como se fosse um teste de sanidade. E eu respondia sempre no mesmo tom polido. Não, imagina. Tá tudo ótimo.
Esse Tá Tudo Ótimo era minha obra-prima. Curtinho, seco e completamente impossível de interpretar. E era justamente isso que deixava minha irmã inquieta. Eu podia quase ouvi-la mastigando as unhas do outro lado da tela. Uma semana depois, minha mãe me ligou. Não era para conversar, era para fazer o que ela sempre fez, me sondar. Então, sua irmã está um pouco preocupada. Com o quê? Perguntei, fingindo interesse. Ah, com essa sua calma toda. É, diferente. Sorri, porque quando minha mãe usa diferente é o código secreto dela para não estou conseguindo controlar. Mãe, se eu tivesse algum problema com o casamento, você já saberia. Ela resmungou. É que, você sabe, vai ser um dia muito importante. Não queremos nada que estrague. Eu poderia ter dito não se preocupe, nada vai estragar. Mas, no fundo, sabia que a frase mais verdadeira seria não se preocupe, eu vou estragar, mas de um jeito lindo. Enquanto eles se revezavam tentando decifrar o meu silêncio, eu e Marcos avançávamos nos bastidores. Revisei a programação do dia da cerimônia e, em parceria com a equipe do local, minha equipe, ajustamos a logística sem mudar uma vírgula do que estava no papel original. Aos olhos da família, estava tudo igual. Na prática, eu estava montando um quebra-cabeça que só faria sentido quando a última peça fosse encaixada. E eu juro que poucas coisas dão tanta satisfação quanto trabalhar numa vingança e, ao mesmo tempo, sorrir educadamente para as pessoas que vão recebê-la. No sábado, fui chamada para mais uma reunião. Minha irmã, como sempre, já estava lá cercada de fornecedores, falando alto e interrompendo qualquer um que ousasse ter uma ideia própria. Assim que me viu, fez aquele sorriso de miss simpatia que engana quem não a conhece, mas que para mim sempre soou como um alerta. Que bom que você veio. Ela gesticulou para uma cadeira, como se estivesse me concedendo uma honra. Não perderia por nada, respondi, sentando-me. A pauta do dia era decoração. E, honestamente, se existe uma prova de paciência na vida, é assistir 3 horas de debate sobre arranjos de mesa enquanto se tenta fingir que nada disso importa. Quando a cerimonialista sugeriu trocar as flores brancas por um tom mais puxado para o champanhe, minha irmã travou. Não. Brancas. Eu já disse. É meu dia. Minha mãe reforçou, olhando para mim como se quisesse dizer a não se meta. E eu não me meti. Porque a parte boa de ter a caneta final nas mãos é poder deixar todo mundo acreditar que está ganhando, até o último minuto. Ao fim da reunião, a cerimonialista se aproximou discretamente e sussurrou. Só me confirma, o presente continua de pé? Mais do que nunca. Ela disfarçou um sorriso, mas eu vi. A essa altura, até ela já estava se divertindo com a ideia de ver a reação da noiva e da família. Do lado de fora, Marcos me esperava no carro. Entrei e ele me estendeu um copo de café. Então? Eles continuam achando que estou no modo zen, respondi. Mal sabem que é o modo pré-ataque. Ele riu. Sua irmã não vai saber de onde veio o golpe. No dia seguinte, enquanto mexia nas minhas coisas, encontrei uma caixa antiga de fotos. Era inevitável, cada imagem confirmava o padrão. Minha irmã sempre no centro, meu nome esquecido em convites, minha participação apagada ou minimizada. Lembrei-me do meu aniversário de 15 anos, quando ela, com apenas 12, entrou na festa usando um vestido branco, roubou o microfone e fez um discurso de 10 minutos, sobre ela mesma. Meus pais acharam engraçadinho. Eu nunca esqueci. E ali, folheando aquele álbum, percebi que aquele casamento não era só sobre um evento. Era sobre décadas de exclusão sistemática que eles acharam que eu aceitaria para sempre. Na terça-feira, a bomba quase explodiu antes da hora. Minha mãe apareceu na minha porta sem avisar. Entrou como quem inspeciona território inimigo. Então, começou, sentando-se no sofá. Fiquei sabendo que você e Marcos têm alguma influência sobre o local do casamento. Olhei para ela com a expressão mais inocente que consegui fabricar. Influência? Mãe, a gente conhece o dono, só isso. Conhece muito bem, pelo que me disseram. Sorri. Acho que sim. Ela me encarou como se estivesse tentando arrancar algo da minha cara. Mas eu mantive a calma.
Não havia nada que ela pudesse provar ou prever. À medida que o dia se aproximava, eu via minha irmã cada vez mais nervosa. Ela tentava disfarçar, mas a maquiagem não cobre paranoia. Em uma ligação, ela soltou: "Você tem certeza que vai se comportar no dia?" "Tenho certeza que vou ser inesquecível", respondi. O silêncio dela do outro lado foi tão longo que achei que a ligação tinha caído. Na quinta-feira, fui até o espaço para conferir pessoalmente os últimos detalhes. A equipe já estava a postos, todos alinhados com o plano. O coordenador me mostrou a planta do evento, a iluminação, o posicionamento das mesas. Tudo pronto. E, na gaveta, o verdadeiro toque final do meu presente, algo que não estava em contrato, mas que, como proprietária por procuração naquele dia, eu tinha todo o direito de executar. Olhei para ele e disse: "No momento certo, você vai saber." Na volta para casa, passei em frente à casa dos meus pais. Vi minha mãe e minha irmã conversando na varanda. Elas falavam baixo, mas os gestos eram evidentes. Minha irmã apontava o dedo, minha mãe cruzava os braços. A cena me deu uma sensação estranha. Não de pena, mas de curiosidade. O que será que elas imaginavam que eu poderia fazer? Talvez esperassem um discurso constrangedor ou um vestido chamativo. Elas não faziam ideia de que o palco inteiro estava na minha mão. Na sexta-feira à noite, Marcos e eu abrimos uma garrafa de vinho. Ele ergueu a taça e disse: "Ao grande dia. Ao grande dia." Repeti, sentindo aquela mistura de ansiedade e prazer antecipado. Eu sabia que ia dormir pouco naquela noite. Não porque estivesse nervosa, mas porque estava saboreando cada segundo antes da revelação. Quando me deitei, lembrei das palavras da cerimonialista na primeira ligação: "Sua família removeu seu nome de tudo." E pensei: perfeito mesmo. Porque assim, quando meu presente fosse anunciado, não haveria como eles dizerem que foi combinado, que sabiam ou que contribuíram. Era a minha cena. E eu não pretendia desperdiçá-la. Acordei antes do despertador. O sol ainda não tinha aparecido por completo, mas já havia uma luz tímida entrando pela cortina. Não era ansiedade, era aquela energia elétrica que corre pelo corpo quando a gente sabe que vai assistir algo que planejou por muito tempo se concretizar. Enquanto me espreguiçava, ouvi Marcos na cozinha. O cheiro de café fresco chegou antes dele. Ele apareceu na porta com 2 canecas e um sorriso. "Dormiu bem?" perguntou. Como uma rainha que sabe que vai roubar a cena. Ele riu, entregando-me a caneca. "Então, está pronta para ver a sua irmã descobrir que o palco inteiro é seu?" "Mais do que pronta." Dei um gole no café. Hoje, ela vai aprender que ignorar alguém não significa que essa pessoa não tem cartas na manga. Depois do café, fui para o quarto escolher a roupa. Não queria nada exagerado, a ideia não era competir com o vestido da noiva, mas sim parecer perfeitamente adequada e absolutamente confiante. Um vestido azul profundo, de corte simples, mas com um caimento impecável, fez o serviço. Combinei com um par de brincos discretos e cabelo preso. Tudo milimetricamente pensado para que minha postura dissesse mais que qualquer acessório. Enquanto me arrumava, olhei para o espelho e pensei em todos os momentos que me trouxeram até ali, os convites esquecidos, os eventos em que fui empurrada para o canto da foto, as conversas interrompidas, a sensação de ser uma nota de rodapé na própria família. Hoje, essa nota de rodapé ia assinar o texto inteiro. Chegamos cedo ao espaço de eventos. O estacionamento ainda estava parcialmente vazio, mas já havia movimentação dos fornecedores. A equipe de iluminação fazia ajustes, garçons arrumavam as mesas, e o som de vozes misturado com o tilintar de talheres ecoava pelo salão. Assim que entramos, o coordenador veio ao nosso encontro. "Está tudo de acordo com o que combinamos," disse ele, baixo, quase conspiratório. "Ótimo," respondi. "A hora certa vai chegar, e ninguém deve se adiantar." Marcos ficou observando enquanto eu conferia os detalhes. "Você realmente nasceu para isso," ele comentou. "Não para o drama, mas para o espetáculo. E o melhor é que não preciso levantar a voz." Sorri. O silêncio faz todo o trabalho. Por volta das 9 da manhã, começaram a chegar os primeiros membros da família.
Meus pais vieram juntos, minha mãe com um vestido verde chamativo e meu pai já com cara de quem queria evitar qualquer conversa séria. Quando me viram, trocaram um rápido olhar, como se estivessem checando meu humor do dia. Você está bonita, disse minha mãe, sem muito entusiasmo. Obrigada. Respondi, no mesmo tom neutro. Minha irmã não estava com eles, o que era esperado. Noiva gosta de fazer entrada triunfal até no próprio camarim. Enquanto circulava pelo salão, percebi alguns olhares curiosos. Primos e tias cochichavam, provavelmente tentando entender por que eu parecia tão serena. Uma delas, a tia Marta, chegou mais perto e disse: Você não parece nervosa. Por que eu estaria? Perguntei. Bom, depois de tudo que aconteceu. Ah, tia, hoje é um dia de celebração, não é? Sorri, deixando no ar a dúvida se eu estava sendo sincera ou irônica. Ela ficou me olhando como quem sabe que há mais história ali, mas não tem coragem de perguntar. No camarim, minha irmã reinava rodeada de madrinhas, maquiadores e fotógrafos. Entrei apenas para dar um oi formal. Olha só quem veio, disse ela, sem disfarçar a surpresa. Claro que vim. Não perderia esse dia por nada. Ela se observava no espelho, ajustando o véu com gestos calculados. Espero que se comporte. Falou, olhando para o reflexo, mas claramente direcionando a frase a mim. Espero o mesmo de você. Respondi, e saí antes que ela pudesse reagir. As horas passaram rápido. Convidados chegando, fotógrafos correndo de um lado para o outro, música suave preenchendo o ambiente. No centro de tudo, minha família se movimentava como se estivesse no comando de uma grande produção. E isso era o mais irônico, eles acreditavam estar no controle absoluto, sem imaginar que cada passo que davam estava acontecendo dentro do meu palco. No intervalo entre a chegada dos padrinhos e o início da cerimônia, a cerimonialista me encontrou. Então, está tudo certo para o anúncio? Perguntou, baixinho. Sim. Mas só depois do assim. Quero que saboreiem um momento antes da virada. Ela arregalou os olhos e assentiu. Acho que até ela estava mais ansiosa que eu para assistir à cena. O noivo, até então uma figura apagada, veio me cumprimentar. Estava nervoso, suando sob o terno impecável. Obrigado por ter vindo, disse, apertando minha mão. Não precisa agradecer. Este é um dia importante para vocês. Respondi, e quase acrescentei e para mim também, mas guardei para mim. Ele não fazia ideia de que o palco onde ele diria sim estava sob minha chave. Faltando 20 minutos para o início, vi meus pais cochichando no canto. Minha mãe olhava para mim de vez em quando, como se esperasse um movimento suspeito. Mal sabia ela que eu já tinha feito todos os movimentos que precisava e que agora bastava esperar a cortina subir. Pouco antes da entrada da noiva, sentei no meu lugar, na segunda fileira, com visão perfeita do altar e dos rostos da minha família. Marcos sentou ao meu lado, discretamente me entregando um pequeno envelope. Está aqui, disse ele. Guardei na bolsa sem abrir. Era a última peça do plano, e só sairia dali na hora exata. A música começou, e todos se levantaram. Minha irmã entrou, sorrindo como se fosse dona do mundo. E, por alguns minutos, eu deixei que ela acreditasse nisso. A música de entrada ecoava pelo salão, aquelas notas longas e sentimentais que fazem qualquer um pensar que está em um comercial de perfume caro. Todos estavam de pé, virados para o corredor central, enquanto minha irmã deslizava como se fosse a protagonista de um conto de fadas. Se o conto de fadas incluísse, claro, anos de exclusão estratégica e um péssimo histórico de estrelismos. O vestido dela era digno de revista, longo, rendado, bordado até onde o orçamento, dos outros, permitia. Ela avançava sorrindo, acenando com os olhos, absorvendo cada segundo da atenção coletiva. E eu, da minha poltrona na segunda fileira, observava. Não com inveja. Com a satisfação calma de quem sabe que a história ainda não acabou. No altar, o noivo esperava, tentando manter a postura. Eu conseguia perceber o nervosismo nos dedos dele, que mexiam discretamente no botão do paletó. Ele a recebeu com um sorriso ensaiado, e então a cerimônia começou.
O celebrante, com voz impostada e frases prontas, falava sobre amor eterno, sobre união, sobre família. Eu quase ri quando ele disse: a família é apoio, é estar junto nos momentos bons e ruins. Olhei para meus pais na fileira da frente, e pensei, se ele soubesse. As palavras se arrastavam, mas eu não tinha pressa. Meu plano não dependia de rapidez. Pelo contrário, cada minuto de calmaria servia para que o impacto fosse mais forte depois. Entre um voto e outro, entre um sim e outro, eu percebia pequenos olhares na minha direção. Minha mãe, inquieta, olhava de canto de olho. Minha irmã, apesar de toda a atenção voltada para ela, tentava detectar qualquer sinal de ameaça. Mas eu não me mexia. Não fazia nada. Apenas assistia, como qualquer outra convidada. E era isso que os deixava desconfortáveis. A ausência de reação sempre incomodou mais que a raiva explícita. Os votos começaram. Minha irmã foi a primeira, e, claro, aproveitou para inserir pequenas indiretas poéticas em que, para a plateia, soavam como declarações de amor, mas para mim soavam como cutucadas veladas. Desde que nos conhecemos, você me ensinou o que é ser prioridade na vida de alguém, ela disse, olhando para o noivo, mas deixando um breve olhar na minha direção. Respirei fundo e mantive o sorriso. O noivo respondeu com votos mais curtos, visivelmente constrangido. Eu me perguntei se ele percebia que aquela cerimônia era menos sobre a união deles e mais sobre um palco pessoal que ela havia construído. Finalmente, o pode beijar a noiva foi anunciado, e aplausos preencheram o espaço. O casal caminhou pelo corredor sob uma chuva de pétalas brancas, como ela quis. Do lado de fora, os garçons já se posicionavam para servir os primeiros drinks. Foi ali que começou a parte realmente interessante. O coquetel seguia o roteiro tradicional, convidados conversando em grupos, fotógrafos pedindo poses, minha irmã monopolizando todos os cliques. Eu me mantinha próximo o suficiente para ver tudo, mas longe o bastante para que ninguém pudesse acusar-me de buscar atenção. A cerimonialista passou por mim discretamente. Está tudo pronto. Ótimo. Só mais alguns minutos. Quero que aproveitem o coquetel antes da surpresa. Meus pais pareciam mais relaxados agora. Minha mãe já ria com uma das tias, e meu pai estava no canto conversando com um amigo de infância. Eles achavam que o pior tinha passado. Que a minha calma era apenas resignação. Marcos se aproximou, entregando-me novamente o pequeno envelope que ele havia guardado. É agora? Perguntou. Quase. Quero que todos estejam na pista de dança. O mestre de cerimônias chamou os convidados para a entrada triunfal dos recém-casados no salão principal. Luzes baixas, música animada, aplausos. Eles entraram de mãos dadas, radiantes. E foi no meio dessa euforia que dei o primeiro sinal para o coordenador do espaço. Ele assentiu discretamente e desapareceu pela lateral. Enquanto os convidados se acomodavam, o mestre de cerimônias anunciou que haveria um breve momento para um agradecimento especial antes de servir o jantar. Minha irmã olhou surpresa, provavelmente tentando lembrar se isso estava no roteiro. Eu vi a pequena ruga se formar entre as sobrancelhas dela. O coordenador entrou no palco com o microfone. Senhoras e senhores, antes de continuarmos, gostaríamos de agradecer à pessoa responsável por tornar possível este dia, por oferecer não apenas o espaço, mas todo o suporte para que esta celebração fosse perfeita. Os olhares começaram a se cruzar. Eu mantive a expressão neutra. Gostaria de chamar ao palco, ele fez uma pausa estratégica, a senhora, meu nome. O salão ficou em silêncio por um segundo, antes que murmúrios começassem. Meus pais se entreolharam, minha mãe com os olhos arregalados. Minha irmã congelou no lugar. Levantei-me devagar, caminhando até o palco com o envelope na mão. Cada passo ecoava mais alto que a música. Peguei o microfone e sorri para o público. Boa noite a todos. É uma alegria ver este espaço cheio de pessoas comemorando o amor, e também é uma alegria poder dizer que este espaço, no dia de hoje, foi um presente meu para os noivos. Alguns convidados bateram palmas, outros ficaram em silêncio, absorvendo a informação. Há alguns meses, este local foi reservado, continuei, e, como ele pertence ao meu marido, tive a honra de colocar meu nome no contrato. Hoje, decidi que esse seria o meu presente para vocês. Olhei diretamente para minha irmã.
Eu sei que vocês fizeram questão de tirar meu nome de flores, fotos, lugares, mas é impossível apagar meu nome das paredes de onde vocês estão agora. O burburinho aumentou. Eu podia sentir a tensão subindo como fumaça. Abri um envelope e retirei um documento. E, para que todos saibam, este presente não é só o espaço. Virei o papel para a plateia. A partir de hoje, os noivos terão, como lembrança desta data, o uso gratuito deste espaço por mais um evento, desde que a lista de convidados seja aprovada por mim. O salão explodiu em risadas e murmúrios. Minha irmã estava vermelha, tentando manter a compostura. Afinal, concluir família é estar junto nos momentos bons, e garantir que, mesmo nos ruins, ninguém esqueça quem ajudou a construir a festa. Entreguei o microfone de volta e desci do palco. Enquanto eu caminhava para minha mesa, percebi olhares misturados, alguns de aprovação, outros de puro choque. Meus pais não disseram uma palavra. Minha irmã, mesmo cercada de fotógrafos, não conseguia recuperar o sorriso original. E eu apenas voltei ao meu lugar, servi-me de um drink e pensei, o impacto estava dado. Mas o melhor ainda viria. O silêncio que ficou depois do meu discurso não foi de paz. Foi o tipo de silêncio que dá coceira, aquele em que todo mundo está tentando digerir o que acabou de acontecer, mas ninguém quer ser o primeiro a reagir. Eu voltei para minha mesa como se nada tivesse acontecido. Peguei um canapé, dei um gole no meu drink e fiquei observando. Era como assistir a um filme em câmera lenta. Minha irmã, com o sorriso engessado, tentava conversar com convidados que, agora, cochichavam no ouvido uns dos outros. Meu pai olhava para o prato como se houvesse descoberto ali um enigma milenar. Minha mãe, por outro lado, me encarava como se pudesse me hipnotizar a sair dali. Mas eu não ia sair. Não naquele momento, não daquela maneira. Você é inacreditável, sussurrou Marcos, se inclinando para falar só para mim. Por quê? Eu apenas dei um presente. Respondi, fingindo inocência. Um presente que veio com manual de instruções e cláusula surpresa. Sorri, porque ele sabia exatamente o que aquilo significava. A primeira parte estava feita, mas eu não tinha entrado no jogo só para dar um susto. Eu queria encerrar o dia como a única pessoa que ninguém ia conseguir esquecer. O jantar foi servido. Enquanto os garçons circulavam, eu notei como o clima tinha mudado. Antes, as mesas estavam cheias de risadas, agora, as conversas eram curtas, muitas interrompidas por olhares na minha direção. Eu aproveitei para levantar e caminhar pelo salão, cumprimentando alguns convidados. Parabéns pela cerimônia, disse uma colega de trabalho do noivo. E, parabéns pela sua entrada triunfal. Ah, imagina! Eu só queria que todos soubessem que este lugar foi escolhido com carinho. Respondi, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que eu realmente queria dizer era, se vocês me tiram das fotos, eu me coloco no palco. Depois do jantar, chegou a hora da primeira dança dos noivos. A música começou suave, luzes direcionadas para o centro da pista. Eles se movimentavam devagar, tentando transmitir romance, mas a tensão era visível para quem sabia olhar. Minha irmã, especialmente, parecia dançar com a mente em outro lugar, provavelmente tentando adivinhar se eu ainda tinha mais alguma carta escondida. E, claro, eu tinha. Assim que a dança terminou e os aplausos se dissiparam, o mestre de cerimônias anunciou que estava aberta a pista para todos. A música mudou para algo animado e os convidados começaram a se aproximar. Foi o momento que eu esperei. Sinalizei para o coordenador. Ele entendeu imediatamente e subiu o volume de um microfone secundário. Eu me aproximei e falei. Antes que a festa continue, tenho mais um presente. As luzes diminuíram, e um telão que estava apagado até então se acendeu. No início, imagens do espaço durante a montagem, decoração, iluminação, mesas. Depois, fotos e vídeos rápidos de momentos meus e de Marcos trabalhando com a equipe para organizar cada detalhe. Nada exagerado, apenas o suficiente para mostrar que, mesmo sem ser convidada a participar oficialmente, eu estive em tudo. E então veio o detalhe final, um slide com a frase espaço gentilmente cedido por meu nome e Marcos aí, logo abaixo, porque família é isso, às vezes você não é chamada para foto, mas ainda paga o álbum inteiro. A explosão de risos foi imediata. Alguns convidados até bateram palmas.
Meus pais permaneceram imóveis, e minha irmã, bem, ela mordeu o lábio para não reagir. Eu devolvi o microfone e voltei para a mesa. A festa continuou, mas agora com uma nova narrativa correndo entre os convidados. Eu podia ouvir frases como "ela foi genial" e "eu nunca vi isso antes". Era exatamente o que eu queria, não apenas devolver a humilhação, mas transformar o dia em uma história que seria contada por anos e, claro, sempre com meu nome nela. Mais tarde, enquanto eu estava no balcão pegando água, minha mãe se aproximou. "Isso foi desnecessário", disse, com o tom que usava quando queria dar uma bronca, mas sabia que não tinha mais autoridade sobre mim. "Ah, mãe, foi só um presente", falei, e completei com um sorriso. "Você sabe, Clean, como vocês gostam." Ela respirou fundo, provavelmente para evitar dizer algo que faria piorar. Eu sabia que ela não ia se estender. O salão estava cheio, e ela não queria uma cena pública. Mas só o fato dela ter vindo falar comigo mostrava que eu tinha atingido exatamente onde queria. Quando já era quase hora de cortar o bolo, minha irmã finalmente se aproximou. "Parabéns", disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Obrigada", respondi. "Ficou tudo lindo, não acha?" "Acho." Ela respirou fundo. "Mas não precisava ter feito aquilo." "Ah, precisava sim." Falei, baixinho. "Sabe por quê?" "Porque, ao contrário das flores e das fotos, vocês não podem me apagar daqui." Ela ficou me encarando por alguns segundos, depois se virou e voltou para o centro da atenção. Mas eu notei, o olhar dela já não era o mesmo. O resto da noite seguiu entre música, conversas e pequenos olhares na minha direção. Eu dancei, comi, brindei e aproveitei, porque aquele era o meu palco também. E, enquanto a maioria achava que o ponto alto tinha sido meu discurso, eu sabia que o verdadeiro triunfo estava no que viria depois, a lembrança. Cada vez que minha irmã contasse sobre o casamento, cada vez que alguém perguntasse sobre o espaço, cada vez que vissem uma foto daquele dia, meu nome estaria lá, nem que fosse na memória incômoda dela. Quando a festa terminou e os convidados começaram a ir embora, fiquei no salão por alguns minutos a mais. Vi minha família saindo, todos com aquela pressa silenciosa de quem quer evitar conversa. Marcos veio até mim, colocando o braço nos meus ombros. "Missão cumprida?" perguntou. "Missão eternizada." Saímos do espaço de cabeça erguida. Não porque eu tivesse ganhado naquele momento, mas porque eu sabia que, dali em diante, nunca mais poderiam me colocar como figurante na história. E o melhor de tudo: eu nem precisei levantar a voz. Fim.